Boa, É, boa. Eu, uau. eu confesso, eu confesso que eu não sei muito o que dizer sobre isso, sabe? Porque eu fico vendo assim, a pessoa que entra numa faculdade de jornalismo e fica lá os anos que tem que ficar e estuda. Por exemplo, eu sou formada em licenciatura em teatro, em artes cênicas. Você precisa dessa formação para você, de formação em artes cênicas para ser ator? Não precisa. Você pode ser ator sem essa formação, né? Óbvio, sem essa formação que eu estou falando acadêmica, né? Sim, Mas você não, você para você ser ator, você tem que estudar, fazer cursos de teatro, enfim. Mas assim, eu sei, eu já trabalhava com teatro antes de eu fazer a faculdade, mas eu sei a profissional que eu era antes e a profissional que eu me tornei depois, entendeu? Então, eu, na minha profissão, eu vejo uma importância muito grande da academia, muito grande, sabe? Eu tive acesso a informações e saberes e debates e discussões e livros e textos que eu não teria, né? E aulas com professores e tal. Enfim, então eu fico pensando isso em relação ao jornalismo também, né? Porque uma pessoa que faz, que passa lá, são 4 anos de curso, né? Para a pessoa que passa 4 anos cursando, ela obviamente tem um conhecimento que a pessoa que não cursou não tem, né? Eu vejo isso muito assim, trazendo para mim mesmo, né? O antes e depois da academia. Então, assim, eu acho que a faculdade de jornalismo ela tem que ser valorizada. Eu acho que precisa. Eu acho que tem uma questão ética aí, né? Você falou até essa coisa do Flávio Dino e tal, porque tem, mas se bem que a ética, tem gente que sai da faculdade sem ética nenhuma, né? Até aí. muito. Mas eu acho que o que está pegando muito também é essa questão da ética, né? Na verdade. Mas uma coisa a gente não pode, de uma coisa a gente não pode fugir, Misael. Quando você está na academia, você tem realmente um conhecimento, ele é apresentado, ele é dado. Se você vai aproveitar ou não, aí já é outra questão. Mas lhe Sim, é apresentado um conhecimento que fora você não tem, né? Então eu fico pensando muito nisso. O Demore, esses dias, ele falou uma coisa que eu achei legal, mas não mudou essa minha ideia. Mas ele falou assim, que ele morou na Itália, né, um tempo, e aí ele falou que lá por exemplo, você se forma em física. Então você é um físico, mas depois você pode ser um jornalista que escreva sobre física, que faça matéria sobre aquilo. Então você vai ser um jornalista especializado em física, né? Me parece que você entra para trabalhar num jornal, uma coisa, aquele jornal te oferece ali um curso, uma coisa e tal. Ele explicando assim, parecia ser até uma ideia razoável, mas eu acho que não substitui a academia, entendeu? eu sou um defensor quanto mais da formação acadêmica, da continuação dos estudos. Eu, Xanda, tive a vida absolutamente transformada pela educação. Foi bolsa de ensino, foi muito esforço dos meus pais, muita ousadia da minha parte também em sair da onde eu saí e ter me dedicado assim a níveis quase desumanos de leitura e dedicação para conseguir atingir os resultados que eu atingi e sei o quanto que a educação é importante. Assim, para mim, a universidade é o lugar em que o ser humano se completa, para resumir. Acho que é naquele processo formativo em que você interage com outras pessoas, que você conhece novas culturas, que você lida com novos textos, que você coloca suas ideias em discussão, que você é avaliado e avalia o ambiente. A universidade é um lugar mágico, assim. E, de novo, para mim, é fundamental que as pessoas estudem, busquem formação. Agora, especificamente sobre esse debate, acho que tem muitas instâncias, especialmente por algumas decisões em que, de novo, acaba caindo na lógica do preto ou branco, certo ou errado, especialmente quando se a gente pegar e isolar os dois ministros envolvidos aí, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Sim, qualquer pessoa que acompanha minimamente a vida pública, você fala Alexandre de Moraes, vai ter uma visão, ou vai amar, ou vai odiar, ou ele vai ser Deus na terra, ou Satanás
onde quer que esteja, e a mesma coisa, de igual modo, o ministro Flávio Dino. Então, entendo que debates, né, importantes e relevantes como esse não podem ser levados em um ambiente de radicalização. E o exemplo que eu trago aqui para a gente pensar é o seguinte: imagine que a gente esteja agora voando e a nossa capitã aqui do voo, a Sara, enxergue que ali na frente tem uma tempestade muito grande. Sara, você acha interessante mudar o plano de voo ou seguir exatamente o que está escrito, que é a responsabilidade que a montadora daquela aeronave te apresentou? Mudar o plano de voo ou seguir o que está escrito? Muda o Parece plano, que... né? Exatamente. O plano que nós temos é a Constituição. Então, Sim. em momentos de tempestade, não tem por que a gente lutar por mudar a Constituição. A gente vai tender a jogar um jogo desconhecido. Essa é a minha questão, assim. Acho que debates profundos têm que ser levados a um ambiente de racionalidade, com avião pousado ou em uma arena de não turbulência, para que as pessoas possam desenvolver o máximo da sua racionalidade, da sua propositura de ideias, para que isso não seja levado a um momento de extrema emoção. Extrema emoção. Entendo que os dois ministros, como eu disse, eles causam essa emoção exacerbada, o debate fica deturpado e sai do ambiente de ideias e proposições. Como eu disse, já tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando, e a responsabilidade de dizer o que deve acontecer com isso é dos nobres parlamentares, que não fazem porque estão lacrando em rede social, estão fazendo videozinho para TikTok. Tem gabinetes que eu já entrei recentemente que 80, 90% do espaço do gabinete virou um estúdio. Então tem câmeras, tem luz, tem microfones, tem tudo quanto mais. Fala, tá, mas essa não é das 3... Volta lá para o começo da nossa conversa, se você não pegou aqui, ó. 3 funções típicas dos parlamentares. Tem uma de gravar vídeo? Não tem. Então, ele está ocupando a maior parte do seu gabinete com uma função que ele entendeu relevante, que é lacrar na rede social. Então, são algumas, de novo, como eu disse, talvez eu não trouxe tantas respostas ao longo da nossa conversa hoje, trouxe provocações, inquietações, sugestões, e é um papel que eu tenho, de novo, colocado aqui para a gente ir oxigenando as nossas próprias ideias. Ótimo. Agora, Misael, antes de você ir, né, que já está dando o seu horário aqui, conta para a gente quais são os seus próximos projetos. Você, se eu estiver falando besteira, me corrija, mas você escreve também para a revista Liberta, não? Escrevo sempre que convidado lá pelo nosso queridíssimo Chico Alves. Eu tenho a coluna no ICL também, quem não acompanha pode ir lá para acompanhar a coluna lá no ICL, e às vezes eu abro lá a coluna e olho quem está ao redor, né? O Castro Rocha, Gessé, Chico e Jorge Misael. Eu falo, meu Deus, Só feras. quanta ousadia no mundo. Então eu tenho a coluna lá no ICL também, quem quiser acompanhar boa parte dessas questões que eu trago aqui lá, já deixo também isso documentado. E, de novo, tudo no mais absoluto espírito de transparência, sabe, de inquietação, de trazer propostas. Para vocês terem ideia, eu estava aqui olhando antes da gente conversar aqui na nossa live hoje, fundo eleitoral. Os partidos têm um fundo de 5 bi para as campanhas. 5 bi. É um valor astronômico, é muito alto. Todo mundo concorda, é muito alto. A eleição no Brasil é muito caro. Vamos partir daí? Se a gente olhar, peguem esse número, 5 bi. Se a gente pegar emendas parlamentares ao longo desse ano agora, vão chegar a 50 bi. 10 vezes mais. 10 vezes mais os parlamentares têm de emenda para gastar. Então, de novo, inquietações como essa eu coloco para a gente pensar. De fato, a gente tem um presidente da República tão forte como a gente imaginava lá atrás, que chamava de presidencialismo de coalizão, em que o presidente tinha amplos poderes e conseguia negociar e impor a sua agenda, ou o nosso presidente da República agora, feliz ou infelizmente, se transformou em um tigre de papel, em que ele é muito exuberante na forma, mas ele é fraco no seu poder. Isso traz, de novo, uma reflexão sobre o papel do voto.
O nosso legislativo hoje está com muita força, inclusive, como eu disse agora pelo número, força orçamentária. O legislativo hoje, Xanda, é o que eu tenho chamado de parlamentarismo orçamentário. Ele tem força de políticas públicas e ele tem orçamento. Então, a nossa configuração política de decisão, Sara, ela passou daquilo que nós conhecíamos de presidencialismo de coalizão para agora, parlamentarismo orçamentário. E, de novo, a responsabilidade de mudar isso, de conduzir isso, está na nossa mão. A gente tem dali a pouco a decisão de formar um novo parlamento. Que tipo de parlamento a gente quer? Esse que gasta aos tufos bilhões nas suas eleições, bilhões nos seus mandatos para continuar se perpetuando no poder? Ou nós vamos lutar por parlamentares que de fato representem um novo momento para o Brasil de repactuação, de planejamento, de pensar à frente, de oxigenação? Isso começou com o Bolsonaro e Arthur Lira, né? Agora... Talvez um pouquinho antes, lá com o Temer... Eduardo Cunha, exatamente. Ali foi a primeira emenda constitucional que abriu essa avalanche de espaço para que os parlamentares tivessem tanto espaço, Xanda, para gastar dinheiro público. Gastando dinheiro público de forma descentralizada, sem transparência. Sim, o que o Bolsonaro fez foi largar para lá, né? E aí... ele fechou os olhos e entregou a chave assim, do orçamento para Ciro Nogueira. Foi o que ele fez. Pegou a chave do orçamento e entregou para Ciro Nogueira. Mas, Misael, dentro desse tema que a gente está falando, do legislativo, né, das pessoas entenderem e a gente ver se a gente dá uma limpada aí nesse Congresso, você acredita de verdade que a gente vai conseguir fazer isso? Porque, assim, tem esses grandes caciques que a profissão deles é ser político, tipo o Arthur Lira da vida, a profissão é ser político, entendeu? E sempre se elege, sempre se elege. A forma também, porque é diferente do executivo até na contagem da votação, né? Que não é uma votação... majoritária e proporcional, né? Que você está colocando? Exatamente, sistema eleitoral? exatamente. Sim, né? sim. Tanto que tem aquela coisa do puxador de votos e tal, não sei o quê. Então, assim, isso também não atrapalha, não faz a gente ter esse Congresso viciado. Quando eu digo viciado, é assim, com figuras, eu estou dando como exemplo o Arthur Lira, mas tem muito mais gente, que a profissão é ser político e todo ano está ali e nunca faz nada, e sempre, né, com essa coisa de envolvimento com dinheiro, com isso, aquilo. Enfim, aquela galera que não faz nada por nós e que estão ali, que está sempre ali, mamando o dinheiro público, né? Como é que a gente faz para limpar, para tirar essa galera velha? Na minha avaliação, nós estamos não é fazendo. referente à idade, né? É porque está velho lá, né? Entre eleição, sai eleição e está a pessoa lá. Velho das ideias, né? Do que é o mundo, do que é a democracia, do que é ser um representante. Mas, Xanda, não é o que a gente talvez consiga fazer. Acho que nós estamos fazendo. Acho que essa conversa aqui, ela tem um potencial de desmistificar, de traduzir, de buscar simplificar, de engajar pessoas para pensar sobre quem vão votar agora em outubro. Acho que a gente traz esse papel e estamos fazendo isso, e, de novo, é um dos meus principais projetos, é de colocar o povo para pensar. E assim, em quem eu vou votar, meu amigo? O título é seu, eu estou aqui para te fazer questionamento para você pensar. A figura que você me diz que você quer votar, ela representa o seu ideal de mundo? Ela oraliza ideias que você se sente absolutamente engajados, encorajados e representados? Se sim, vai lá e vota, assim. Acho que, de novo, a formação do parlamento passa por essa divergência de ideias. Agora, como fazer isso, Xanda? É continuar fazendo um debate público transparente. Continuar fazendo um debate público transparente, propositivo, crítico, sem amarras de criticar quem tem que ser criticado, seja do governo que eu apoiei e votei, seja do governo que eu odeio e não quero ver por perto. Eu tenho que fazer, de novo, de forma profissional e aberta, um papel de responsabilização dos agentes públicos. A gente fala, não pode criticar o governo porque o governo está passando muito difícil. Meu amigo, o governo tem máquina do governo, partido, aliados no Congresso. Você acha que é o meu comentário que vai derrubar o governo? Se derrubar, tem uma coisa muito errada. Não, o governo tem que ser criticado. Por que o governo tem que ser criticado? Não.
Por que que o governo Imagina tem que esse ser pensamento de criticado? não pode criticar, e aí, então tá. E aí, a gente vira Por o que que o quê? governo tem que ser criticado? Porque governo é uma construção humana e os É, homens erram. E quando errar, tem que ser apontado para que não erre de novo. Se não for criticado, vai fazer de exatamente. novo e de novo. A gente vai ficar elegendo ídolos que a gente pensa que são infalíveis e a gente vai se frustrar. Vai se A frustrar. política é uma construção humana, Sara. A política é uma construção humana e como toda construção humana tem falhas e se tiver falhas tem que ser apontada e melhorada. Ponto. Isso, Você votou isso. nele, assuma as falhas, aponte as falhas para ele e para o mundo. Isso, é isso. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!